Bom dia! Será que a gente vai conseguir entrar de primeira hoje? Bom, vamos lá. Eu já tive um pouquinho de dificuldade para começar a live. Será? Entrou? Tá me vendo? Não, Bom, pelo menos hoje não. a última vez você me viu, mas eu fiquei sem áudio, né? Você ficou Metade sem da áudio? a primeira metade da live, que a live caiu. A live ficou, Ah, minha tá. Ah, parte não ficou é, mas sem eu áudio. escutava você, foi na gravação, né? A gravação que. Não sei o que Deu algum aconteceu. É. Mas e aí, bom dia, como é que você está? dia. Tô bem. E você, como é que você tá? Estou bem também. Hoje é sexta-feira, né? Animação, dá um alívio ali, um pouco. Ai, Hashtag hoje tem sextou, um dia né? para descansar. Hashtag sextou. Sextou, gente, de descansar finalmente. Hoje é feriado. Mas bora lá, bora. Hã? E hoje ainda é feriado, Proclamação da República, se não me engano, 15 de novembro. Gente, ainda é um feriadão, hein, gente? Emendou no final de semana. Perfeito, maravilhoso. Mas é isso. Bora lá, que hoje o assunto acho que vai render, então bora já se Bora. apresentar e falar o que precisa falar aí. Eu sou Silvana Machado, sou psicóloga gestalterapeuta, atendo adultos online e atendo crianças presencialmente na região de Lauro de Freitas. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre mim, sobre o meu trabalho, tem um link na bio, você pode dar uma olhada no Instagram. Eu sou bastante ativa no Threads também. Às vezes não vou nem falar, porque da última vez que a gente falou deu muito errado. Nome proibido, né? O aplicativo que não deve ser mencionado. Bom dia, Denise. Olá, bom dia, pessoas. O meu nome é Raquel Guimarães, eu sou psicóloga comportamental, eu atuo na TCC, eu estou tentando ser bem ativa aqui no Instagram, está dando certo por enquanto, então se vocês quiserem me acompanhar um pouquinho mais de perto, me sigam, que eu posto várias coisas aleatórias sobre vida, rotina, autoconhecimento, enfim. Bom dia! Olha quem chegou, Denise, bom dia, bom dia! Eu vou explicar aqui rapidinho o que é o Café Sem Filtro. É um projeto que eu e Sil iniciamos esse ano, com o objetivo de abrir um espaço para conversarmos. Não só eu e ela, mas todo mundo, quem está participando, né, quem está entrando aí, super bem-vindo dar sua opinião, falar o que acha ou não, enfim. Mas toda semana nós tentamos trazer assuntos que estão em alta, né, que estejam em alta aí ao longo dos dias, né, nesse Brasil, país caótico que toda hora está acontecendo alguma coisa. E é isso, todos serão super bem-vindos, participem, que vai ser bem interessante. Sobre o que vamos falar hoje, Sil? A gente hoje vai falar do tema do momento. Existem outros acontecimentos, lógicos, sempre tem vários acontecimentos caóticos acontecendo neste país, neste planeta, nessa sociedade. Mas o tema da semana, e principalmente do dia de hoje, é o fim da escala 6 por 1. Existe um projeto de lei que está em tramitação, foi proposto pela deputada Érica Hilton, de São Paulo. É São Paulo ela, ou Rio de Janeiro, agora eu fiquei em dúvida. Acho que é São Paulo, se não me engano. Né? Enfim, pela deputada Érica Hilton, ela fez essa proposta, tem mais um outro deputado envolvido e tal. Ainda não é um projeto de emenda constitucional. Ele está em votação e conseguiu ontem atingir o mínimo possível, o mínimo necessário, né, para que ele possa de fato começar a ser discutido mais seriamente como uma proposta de emenda constitucional. Por que uma proposta de emenda constitucional, ou seja, uma PEC e não um projeto de lei, como se vem discutindo? Tem relação com o texto da reforma trabalhista que foi aprovada em 2017 no governo Temer. Né? Então, para conseguir meio que passar por cima desse texto, ela vai tentar trabalhar diretamente na Constituição. Né? O que é que esse texto propõe? A jornada trabalhista hoje tem um limite máximo constitucional de 44 horas semanais, que se você dividir em 8 horas diárias, que é o limite máximo diário,
Isso dá uma escala de trabalho de 6 dias com um dia de folga. Essa folga pode ser segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Depende do contrato de cada empresa, de cada demanda, enfim, de cada relação ali. Com essa proposta, essa escala de 44 horas desceria para 36 horas semanais, o que possibilitaria, numa escala de 8, no máximo 8 horas diárias, um trabalho, uma escala 4 por 3, ou seja, trabalhar 4 dias e folgar 3, ou seja, toda semana seria um feriadão como esse. Olha que maravilha, para o trabalhador, para a classe operária. E caso tenha uma escala menor, como por exemplo 6 horas diárias, a pessoa poderia trabalhar 5 dias da noite, como sempre foi, normalmente, né? Trabalhar de segunda a sexta e folgar no sábado e domingo. Ou como tem outros serviços, por exemplo, o salão de beleza, a escala funciona de uma forma diferente. Né? No circo, na indústria de entretenimento também, normalmente a folga é na segunda-feira, segunda e terça, muitas vezes. Né? Então depende de como funciona cada setor aí, como é que vai ser distribuída essa escala 6 por 1, 5 por 2 ou 4 por 3, que é o que se está pleiteando idealmente com essa proposta. Bom, esse é o cenário geral sobre o que é. Existem muitos argumentos contra, muito, muito, muito poucos argumentos contra, na verdade. Tem muito discurso inflamado e muita especulação, mas argumento mesmo, na verdade, eu não vi muita coisa. E tem muitos argumentos a favor de diversos ângulos, diversas perspectivas. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu quero muito ouvir a perspectiva de Raquel e depois quero comentar assim, mas já digo de antemão que o que eu mais prestei atenção foram os discursos sobre quem e como está se falando sobre essa proposta, que é o que me chamou mais atenção. Mas diga aí, Raquel. Bom, eu já vou expor aqui logo de que lado que eu estou dentro desse cenário. Eu sou totalmente a favor do cancelamento total dessa escala 6 por 1. É ridículo, assim, se a gente parar para analisar vários ângulos de saúde mesmo. Eu falando até com uma pessoa que já trabalhou dentro dessa escala. Questão de saúde, de qualidade de vida, de saúde física também, não só mental, mas saúde física também. É uma escala de trabalho, gente, muito cansativa. Você não tem tempo para ficar com a sua família, você não tem tempo nem para descansar, porque se a gente pega, por exemplo, um cenário bem comum, esse único dia de folga é o dia que a pessoa vai tentar resolver questões burocráticas, vai pagar conta, e tem que ir no mercado, e tem que fazer isso, fazer aquilo. Gente, é uma escala, assim, muito ruim mesmo. E o que eu vejo muito dentro dessa discussão, que não é nada de novo, né? Que é uma discussão que a gente já viu em vários outros momentos, onde nós tivemos essa classe mais baixa aí da pirâmide tentando lutar um pouquinho mais por direitos. O pessoal que está lá em cima querer usar o discurso de que vai acabar com a economia e vai acabar com o microempresário, vai acabar com isso, com aquilo. Que é aquele discurso bem clichê, que a gente já viu várias vezes e que várias outras vezes não ocorreu isso, né? Nós vimos na prática que não foi bem assim. Mas, enfim, é isso. Esse é um discurso que eu tenho visto muito, mas também não é nada que admito que me chame muita atenção, porque, como eu disse, é um discurso bem clichê, que nós já vimos em várias outras situações. E é um discurso, muitas vezes, de pessoas que não estão trabalhando nessa escala, ou o que, ao meu ver, pior ainda, pessoas que muitas vezes nunca nem estiveram perto de ter essa carga horária de trabalho. E, enfim, é isso. Pessoas com muito dinheiro decidindo a vida de pessoas que não têm muito dinheiro, não têm muito poder, como sempre. Enfim, aí a gente já entra em várias outras questões, mas essa é a minha opinião dentro desse cenário. Bora lá, Sil, traga o que você queria do teu lado. No meu lado é que a escala 6 por 1 é absurda. Vamos deixar isso claro. Mas vamos lá, o que é que eu observei, assim.
Tem se falado muito de que é uma proposta populista. Ainda bem. Sim. Inclusive, não tem uma pessoa que eu tenha visto, sequer a revista Forbes, e eu vou falar muito desse artigo da revista Forbes, mas sequer não vi em nenhuma instância de nenhum alinhamento político, de nenhuma classe sociopolítica econômica que tenha dito, não, a escala 6 por 1 é massa, é legal. Ninguém teve nem a pachorra de fazer isso, porque sabe o quanto antipopulista isso seria. É a primeira coisa, assim, ninguém teve essa audácia, ninguém teve de dizer, não, a escala 6 por 1 é de boa de trabalhar. O argumento que se diz, que é o que se usa mais forte, e aí eles não tiveram nem a boa vontade de reinventar, de melhorar, de pelo menos maquiar esse discurso, é exatamente o mesmo discurso daquela reforma que já tem o que 8 anos, e a gente viu o quanto não deu certo para o trabalhador, o quanto essa pejotização está atrapalhando a vida do trabalhador, né, tirando direito e dificultando o processo, aumentando tributação. Você tem que pagar um monte de coisa agora que você não tinha, porque agora você tem que ter uma empresa, e não é simples ter uma empresa, mesmo tendo o sistema do Simples, mesmo ainda mais numa área como a nossa, que a gente não pode ser MEI, que é um sistema um pouco mais simplificado de tributação, então profissional de saúde você não consegue mais vaga CLT em lugar nenhum. Então é um assunto aí para a gente discutir. Dá para fazer uma live inteira só sobre aquela reforma que foi feita lá atrás. E eles usam o mesmo argumento que usaram lá. Eu acho de uma cara de pau, de uma audácia. Eles sequer dão uma recalchutada no discurso, sabe? É a mesma coisa de dizer, não, é só o patrão negociar com o trabalhador. A gente está vendo o que acontece quando o patrão tenta negociar com o trabalhador. Estoura no colo do trabalhador, não é do patrão, não. E o pior é que no pequeno empresário estoura na mão do pequeno empresário também, é prejuízo para todo mundo. E aí diz que vai ser muito prejudicial para o trabalhador, só que não se diz como. E aí fala de vários cenários possíveis do que poderia acontecer caso esse sistema de escala 6 por 1 de fato fosse proibido, se tornasse ilegal. Não pode, é contra a Constituição. E aí se propõe vários cenários possíveis de implementação de tecnologia para substituir, de automatização para substituir o trabalhador, que já acontece, já está acontecendo, inclusive. Aumento do preço do produto final. Já existe inclusive uma conversa sobre um subsídio do governo para que evite que isso aconteça. Mas a gente sabe que não tem necessidade disso e que seria possível, já que está se propondo esse problema, que essa emenda à Constituição venha também com uma proposta para que se impeça que esse tipo de coisa aconteça. Né? Se levanta vários problemas que tem soluções simples. É só colocar no mesmo texto lá as soluções para esses problemas. Mas não se fala disso. Diga. É que aí a gente já entra numa questão, né, que é um discurso muito repetitivo, né, de que quem que tá no poder? São pessoas que muitas vezes, no poder não tô falando nem de política, tô falando os chefes, os donos aí, né, de empresas, etc. São pessoas, a galera a burguesia, exatamente, é essa palavra que precisava. É a burguesia que está comandando, é a burguesia que é o teu chefe. E o que acontece? Teve um vídeo que eu assisti essa semana que eu achei muito interessante, que ele traz exatamente essa questão, né, de quebrando esse discurso, de que do quanto prejudicial isso seria para a burguesia, né, o fim da escala 6 por 1. E, verdade seja dita, não existe isso, gente, não existe esse cenário. Porque o que acontece? O seu chefe lá, o pessoal ali burguês que tem realmente dinheiro, eles não vão deixar de viajar porque vai ter essa mudança de escala. Eles não vão deixar de continuar comprando coisa de marca porque vai ter essa mudança de escala. O máximo que vai acontecer, talvez eles precisem
ter um funcionário a mais, vai ter que mudar alguma coisa em grade de horário dos funcionários. É isso que vai acontecer. Eles não vão sair perdendo de nenhuma forma. Não existe esse cenário. Sinceramente, toda vez que eu vejo alguém levantando essa pauta, ai, porque vai falir com as empresas e vai falir com a economia. Eu já me vejo assim, na minha cabeça, eu já me vejo que nem batendo assim com a cadeira, tacando a cadeira nessa pessoa. Gente, isso não existe. Esse discurso nós já vimos várias outras vezes. Em vários outros momentos em que essa classe trabalhadora buscou melhorias e algumas coisas a gente conseguiu e a gente vê na prática que não existe esse discurso. Esse pessoal, eles não vão ganhar menos. Na verdade, eles continuam ganhando muito mais. Eles continuam ganhando normal. A gente está falando de uma coisa tão pequena, se for parar para pensar, mas olha o nível do movimento que é necessário. Eu fico muito surpresa, para falar a verdade, que, ao meu ver, eu acho que essa pauta ela ainda não está tendo a visibilidade, a força que ela deveria ter. Porque a gente está falando de quase o Brasil inteiro, gente. Classe trabalhadora é praticamente o país inteiro. É uma parcela muito pequena da população que realmente pode falar assim: olha, eu não preciso me importar com dinheiro, não preciso me importar com trabalho, porque eu tenho uma vida muito estável e 100% confortável e tá tudo bem. Não é essa a realidade desse país. Então, eu admito que isso me deixa um pouco surpresa, que eu acho que essa pauta ela ainda não está recebendo a atenção que ela deveria receber. Porque a gente está falando da gente, o povo, a gente que passa por essa escala, a gente que passa na pele mesmo esse sofrimento, enfim, esse cenário, essa situação. Isso para mim é um pouco frustrante nesse cenário. Eu acho que precisa de mais atenção. Deixa eu ver aqui. Denise fala, é a ganância, é o medo de perder os máximos lucros e, como já ouvi de alguns empresários, pagamento de impostos com mais funcionários. Isso a gente está falando. Eu acho que se tiver um subsídio para as pequenas e microempresas nesse sentido, faz sentido. Uma diminuição de impostos, sei lá, mas enfim, já tem um sistema de tributação que é amenizado para as empresas que são pequenas. Precisa melhorar isso aí. E taxar um pouco mais as grandes corporações, né? Uhum. Essas não precisam de subsídio. Agora vamos pensar, a empresa de um grande, de um porte grande. A gente tem um exemplo da Americanas, que a gente tem números de quanto se movimentava, tinha uma fraude de bilhões. A gente está falando o quê? De 1.500, R$ 2.000 por mês de um trabalhador, O que significa sabe? esse Vai morrer valor, na gente, área. dessa empresa? Não é nada. E aí a gente fala de empresas que obrigam os funcionários a trabalhar em pé, que não permite que tire pausa para ir a banheiro. A gente está falando, né? Não vamos nem adentrar. E não estou nem falando dessas empresas específicas, eu estou falando de coisas que a gente sabe que acontecem, que existem. Se Não, dependesse dessas pessoas, tentando a estar em pessoa 30 ainda estaria minutos. escravizada com chibata nas costas mesmo, ia estar apanhando e trabalhando debaixo de porrada, e passando fome, dormindo no chão, nos próprios excrementos. Porque se dependesse da burguesia, a gente estaria assim mesmo, para servir. E se morresse era bom, porque morria mais, porque tem muito pobre nesse mundo. Tem que morrer mesmo. Sabe? Não vamos se iludir, achar que qualquer uma dessas pessoas que ditam essas regras, elas pensam de uma forma diferente disso, não. Não vamos se iludir, não. E aí, eu estava olhando aqui do negócio do artigo da Forbes. Que esse negócio mexeu comigo, assim, é um artigo, é uma matéria que eu precisei de um draminha, assim, para ler. De verdade. E que fala dessa perspectiva e que as categorias mais afetadas pelas mudanças são trabalhadores do comércio e de alguns setores de serviços, como de hotéis, bares e restaurantes, com jornada de 7 horas e 20 minutos de trabalho em 6 dias e um dia de folga. Segundo dados do Cadastro Geral de Desempregados, só no comércio são 10,5 milhões de trabalhadores, o segundo setor que mais emprega no país. E outros setores, como a indústria e áreas como saúde, telemarketing, logística e segurança patrimonial, a jornada é por escala. Cadê?
específica que varia caso a caso. Eu quero chegar na parte que fala sobre. Aqui, para Lívia Pascoaleto, eu vou ler isso mesmo pedacinho. Para Lívia Pascoaleto, professora de Direito Trabalhista da FGV, a estratégia da deputada é de buscar a mudança por meio de uma PEC busca justamente evitar o conflito com o novo texto da CLT, que é aquele que a gente falou da reforma trabalhista. Pensando na hierarquia das normas, a Constituição estaria acima da CLT. Então, aquela menção que a CLT faz de que acordo e convenção não pode prevalecer sobre a lei, é sobre a lei em sentido estrito e não sobre a Constituição Federal. Eu queria ver a parte que fala dos médicos aqui, porque a matéria é grandinha. Não estou achando, não. Mas fala isso, que as classes mais afetadas é o setor do comércio, e fala sobre o setor de saúde, como é que ficaria difícil para o setor da saúde isso. Uhum. E aí, eu me lembro de uma matéria que saiu tem uns 15 dias aí. Eu não estou achando, não. Vou perder muito tempo procurando isso, não vou ler o texto todo. Mas saiu uma matéria, tem no máximo uns 15 dias no SBT, fazendo uma investigação no hospital de Heliópolis, em São Paulo. E os médicos, eles, primeiro que a escala de lá é te atrapalhar 2, 3 dias na semana, 2 dias na semana, sei lá, com salário de 20, 30 mil reais. Os mais baixos era salário de 10 mil. E aí eles iam, tem um médico mesmo que ele vai fazendo um Cooper, assim, entra no hospital, bate o ponto e sai e continua o Cooper dele, de bermudinha, de tênis, camisetinha, sabe? E faz isso diariamente. Tem um que vai, entra, bate o ponto e vai no outro hospital e bate o ponto e recebe 2 salários, está na escala no mesmo dia, no mesmo horário, em 2 hospitais diferentes, recebendo milhares de reais para trabalhar para fazer isso 2 dias na semana. A outra que chegava horas depois, porque era a que mais trabalhava ali da matéria. Tipo, tinha um turno de 10 horas, trabalhava 2, porque tinha que deixar a cachorra na creche. Então, enfim. E aí coloca como se fosse uma grande dificuldade para essas pessoas diminuir a escala 6 por 1. Como é que a gente dorme com isso aí? Eu vou resolver isso aqui. Assume aí. E deixa eu só comentar aqui, Denise falou, todos pensam igual ao mesmo, é a classe operária que se lasca. De fato, quando a gente fala desse pessoal da burguesia, né, os donos de empresa, eles não estão preocupados com o bem-estar de funcionário, essa é a verdade, gente, essa é a dura realidade. E é exatamente por isso que nós não podemos nos colocar na mesma posição e pensar que está todo mundo de mão dadas no mesmo barco, se ajudando, lutando pelas mesmas coisas, porque nós não estamos, definitivamente não estamos, eles não estão lutando pelas mesmas coisas que a classe trabalhadora, e isso é extremamente importante ter em mente. Sobre o que a CEO trouxe nesse cenário dos médicos que baixam um ponto e ir embora. Gente, isso é tão comum, infelizmente isso é tão fácil de ver, tão fácil, e realmente a gente está falando de uma classe em particular, né, dessa, que ganha muito bem, recebe muito bem e faz esse tipo de coisa. Isso é muito comum. Agora, assim, me fala, qual seria a grande dificuldade de ter uma mudança de escala para esse pessoal, né? E antes que venha alguém falando assim, mas não pode generalizar porque tem médico que trabalha, não sei o quê. Ok, realmente tem. Ainda bem que tem gente que, né, que não tá nesse tipo de coisa, porque isso é muito, muito feio, né? Muito injusto e muito falta de caráter, ao meu ver. Mas é um cenário que existe. Isso acontece, querendo ou não. E então a gente precisa entender o que dá para ser feito para evitar esse tipo de situação. Voltou? Sil voltou. Ouvi que Sil voltou? Diga, vai. Voltei. É que eu achei o trecho aqui. Segundo o IDV, além do comércio, setores como a saúde exigem flexibilidade para que suas operações não se comprometam. Cenário que pode ficar dificultado na eventual escala 4x3. Sil? Sabe? Tô aqui, eu tava tendo um ataque de ódio. É como silêncio de alguns segundos, gente. É verdade, é que você tá sem vídeo. Eu quase arremessei meu celular longe de raiva.
Que ódio, que ódio. É de uma audácia, sabe? É de uma audácia. E coloca como se... Ó, deixa eu ficar quieta, que eu não tenho dinheiro pra pagar advogado, não. Eu acho que é uma cara de pau muito grande. É Vergonha, muito. nem vergonha na cara. E dizer que quem vai ficar mais prejudicado é o trabalhador. É, sabe, a cara lisa, assim. E não é só essa matéria, não. Eu vou falar que tem essa matéria, mas tem de vários outros lugares aí. Eu fui ver vídeo até de Kim Kataguiri. Até vídeo de Kim Kataguiri. Eu falo, o próprio Kim Kataguiri fala que é desumana. Não desumana, que ele não, acho que ele não usa essa palavra, mas que a escala 6x1 é realmente absurda. Mas aí ele vem falar de outro que já existem outros projetos que era para fazer um projeto de lei, que a gente já entendeu por que não pode fazer, que tem que ser PEC mesmo, e que já existem 2 outras PECs em tramitação. Aí eu fui olhar as outras 2 PECs. A primeira é de um deputado do PT que propõe que aconteça isso, a redução para 36 horas em 10 anos. Uma outra de um outro deputado do PT que propõe que se reduza para 36 horas, mas gradativamente. Agora é 44, aí daqui a não sei quantos anos reduz para 40, aí vai reduzindo de tempo em tempo até chegar em 36 horas. O que se diz é que o texto dela tenta forçar uma 4x3 para tentar negociar e chegar na 5x2. Eu acho que divide as cabeças mesmo. Eu acho que a gente tem que pedir 3x4, se duvidar. 2x5. Tem que. Sabe, não. Não, mas falando sério mesmo, eu acho que 4x3 é uma jornada bem razoável. Quando a gente fala de redução de produtividade, a gente tem estatística do mundo inteiro mostrando que, na verdade, a produtividade aumenta. O que aquele trabalhador vai gerar para a empresa, numa escala dividida, onde cada um trabalha 4 dias. Você pode ter até 2 funcionários num dia só, se quiser. O que aquele trabalhador gera de lucro, de mais-valia para a empresa, é muito mais do que ele custa. Não tenha dúvida. Quando a gente fala do pequeno empresário, a gente vê várias empresas que não conseguem manter aberto todos os dias. As pequenas empresas, na verdade, elas não ficam abertas todos os dias. E tem uma coisa que várias empresas reclamam, principalmente desse setor de comércio e varejo, de que não consegue funcionar porque ninguém topa essa escala 6x1. Porque não consegue para receber salário mínimo, com desconto, ainda por cima. Porque o salário mínimo de 1.400 e poucos reais ainda tem um monte de desconto aí por cima. Sim. Eu vi um vídeo de uma menina, se não me engano, do TikTok. Eu vi no Threads, mas se não me engano, o vídeo é do TikTok. Aí, ó, eu falando o nome proibido. Mas o vídeo da menina falando, olha, o absurdo que é o vale transporte, você não vê ninguém discutindo isso mesmo, não. Você paga para ir até o trabalho? No setor da cultura, a gente não paga, não. Quem paga é o contratante. Não existe isso, você pagar para ir trabalhar. Você é louco? Eu acho que essas questões elas vêm ainda de uma mentalidade. Eu não sei como chamar essa mentalidade, mas sabe esse negócio de que você tem que trabalhar o máximo possível, todos os dias possíveis, porque sim, porque é isso que vai dar lucro e é isso que vai te dar dinheiro. Essa mentalidade, assim, aquela frase assim, trabalhe enquanto eles dormem, estude enquanto eles dormem, sabe aquela coisa assim, tipo assim, você não pode parar, você tem que sempre fazer mais, mais. Para mim vem muito daí essa mentalidade. Mas nós temos, como a Sil trouxe, né? Nós temos estudos, temos países em que não usam mais essa escala. E temos comprovações mesmo, nós temos resultados na prática que mostram o quanto isso é muito benéfico, tanto para o funcionário quanto para os chefes, os donos da empresa. Uma pessoa que vai trabalhar mais descansada, menos preocupada, porque não teve tempo para resolver coisa, porque não conseguiu dormir, porque não conseguiu fazer absolutamente nada. Essa pessoa, gente, não faz sentido uma pessoa dessa trabalhar. Tanto que se a gente pega empresas que usam esse sistema 6x1, essa escala 6x1, você pode ter certeza, gente. Você pode ver qualquer empresa, são empresas de muita rotatividade, e a gente já sabe que empresas que possuem muita rotatividade são empresas
que não são boas para o funcionário, essa é a verdade. Quanto mais rotatividade tem uma empresa, é porque a gente sabe que ela não é boa para o funcionário. Porque se fosse boa, as pessoas não iam fazer questão de ficar saindo toda hora. Mas é um discurso que na minha cabeça ela ainda vem muito dessa filosofia de vida que a gente carrega desse mundo capitalista, né? De que você precisa trabalhar muito, porque aí sim, se você se matar de trabalhar, você vai ter dinheiro, e aí sim você vai conseguir conquistar uma vida boa e vai ficar confortável, e você vai poder se iludir achando que vai ficar rico e vai ter muito dinheiro para ficar ostentando. Mas essa não é a realidade. Não é assim que as coisas funcionam. Eu acho que a gente precisa trabalhar muito essa mudança de mentalidade para aí sim ter uma força realmente mais na prática mesmo das pessoas, da população, sabe? De ir ali nos políticos e falar, não vai mais ser assim. Não dá para ser desse jeito, é ridículo. Né? As pessoas trabalham, se matam de trabalhar e verdade de jeito, elas possuem um valor muito mínimo, não estou falando de valor de dinheiro, mas valor como um todo. A recompensa desse esforço enorme que elas fazem é muito pequena. É uma recompensa minúscula que as pessoas sobrevivem. E realmente, as pessoas estão sobrevivendo. Então, eu acho que a gente precisa trabalhar muito isso ainda. Mudança de mentalidade. Que aí, a partir disso, a gente realmente vai conseguir ter uma mudança social mais forte, eu diria. É isso. Denise falou assim, aqui em casa só aceita essa máxima de trabalho enquanto eles dormem de Bi e Bombom, que são as duas pinchers dela. Elas são CEO e dormem descaradamente do meu lado enquanto estou trabalhando. Já recusei vários empregos por ser 6 por um com carga horária mega abusiva. Arranjei um emprego numa farmácia que era R$ 1.500, 6 por um, horário monstro. Eu desisti. Desistiu não, né? Ninguém aguenta. Ninguém aguenta. Ninguém aguenta. A verdade é essa, ninguém aguenta. 6 por um é uma escala desumana. Em vários países do mundo, essa escala 6 por um já não acontece mais, até onde eu sei. Agora, 4 por 3 seria uma coisa pioneiríssima. Tem alguns lugares, algumas empresas, alguns lugares que têm números maravilhosos, assim, tem resultados excelentes de escala 4 por 3, mas como país, o Brasil seria pioneiro, seria o primeiro. Olha que lindo, olha que moderno, olha que de vanguarda. É lindo isso. Olha que proposta maravilhosa. O Brasil sempre tão avant-garde. Acho chique. Acho muito chique. Essa galera aí que quer manter tudo do jeito que sempre foi. Não, tem que ficar assim como é. Do jeito que tá ótimo. Pra gente não tá, não. Tá Pra ótimo, gente não não. tá ótimo, não. Pra eles tá lindo que ele tá trabalhando, eles estão enchendo o bolso de dinheiro. Que a gente não pode esquecer, isso tudo aí que a Raquel acabou de falar, que essas pessoas que vêm com esse discurso de que tá ótimo e que vai ganhar menos dinheiro se mudar as coisas de como estão, que cada vez que muda piora para eles, que muda para melhor para o povo, para a população, né? Que fique claro, piora o mercado, ai, o mercado não vai gostar disso. Esse mesmo mercado são essas mesmas pessoas, essa mesma burguesia que se você for olhar as árvores genealógicas, vai tudo para lá na nobreza, lá no passado. Pode olhar, tudo era escravocrata, tudo cheio de latifúndio, tudo nobre, com nome, sobrenome de família de não sei o quê. Pode olhar. Essa burguesia aí é quem manda na mídia, é quem manda nas comunicações, nos jornais, nas TVs, nos rádios, na internet, nas redes sociais. Tudo que a gente vê de conteúdo é filtrado. Então saiba que nós somos os porquinhos, os cordeirinhos, as ovelhinhas, e é o lobo mau que está com a rádio aí fazendo um discurso dizendo o que é legal pra gente. Cabe a gente aí até um pouquinho de senso crítico de prestar atenção e dizer, opa, será que realmente isso é legal para mim? Antes de tomar o discurso para si e dizer, não, realmente vai ser muito ruim para o trabalhador. Vai ser ruim como? Cadê os argumentos? Que não aparece, ninguém consegue. Até agora não vi argumento de verdade nenhum. Só tem uma coisa que eu gostaria de falar sobre isso tudo, que eu acho que é para fechar essa live, de uma coisa que eu estou muito orgulhosa da nossa classe. Os psicólogos, psicólogas, psicólogos,
A classe dos psi, a classe psi inteira, em peso, eu acho que a primeira unanimidade na história da psicologia. Eu não vi uma unidade de psicólogo dizendo, não, 6 por 1 tá ok. Nem nada do tipo, assim. Todo mundo é absolutamente contra essa escala, a favor da PEC, a classe. Eu acho que pouquíssimas vezes eu vi a classe tão unida, eu acho que nunca vi tão unida em relação a uma causa. Não tem tanta movimentação quanto eu gostaria de ver. Mas todas as pessoas que se pronunciaram contra a escala 6 por 1. Ainda Coraçãozinho bem. aqui pra galera PC. Obrigada, universo. Obrigada, psicólogo. Mas a gente sabe o que é que custa para uma pessoa. Tem como ter saúde trabalhando 6 por 1, Raquel? É possível? Eu fico realmente muito aliviada também nessa questão de nós não, até o momento, eu também não vi nenhum psicólogo apoiando a escala 6 por 1. Isso me dá um alívio muito grande, porque nós trabalhamos diretamente, né, com saúde mental, nós estamos lidando diretamente com a saúde mental das outras pessoas. Então, nós somos as pessoas que escutamos os desabafos, que escutamos sobre cansaço, sobre frustração, sobre o desânimo, enfim, sobre toda essa questão, né, de trabalho mesmo, o quanto isso pode ser prejudicial na vida da pessoa. Então, me dá um alívio muito grande saber que não, até o momento, pelo menos, não vi nenhum psicólogo falando que apoia, né, essa escala 6 por 1, porque se eu visse, acho que seria muito doloroso mesmo. Porque aí, ao meu ver, já é uma postura, uma opinião que vai totalmente contra o que nosso trabalho significa, que é lutar por saúde mental, por bem-estar, né? Tentar ajudar as pessoas a encontrarem formas de ficarem bem. E escala 6 por 1, todo mundo sabe que é algo que vai contra isso, gente. Qualquer pessoa que fale que escala 6 por 1, independente de psicólogo ou não, mas qualquer pessoa desse universo que fale que escala 6 por 1 é legal e faz bem pra pessoa e que é super divertido, gente, não, essa pessoa nunca trabalhou numa escala 6 por 1. Nunca fez. Desculpe. É que eu lembrei de uma coisa que é muito importante falar, é muito importante, já deu nosso horário aqui, mas é muito importante falar isso antes de encerrar essa live. Hoje está tendo manifestação no país inteiro, tem pessoas saindo às ruas para protestar contra a escala 6 por 1, né? Para que essa PEC ande, caminhe e seja levada a sério mesmo, que a escala 6 por 1 acabe no Brasil, mas tem um detalhe importantíssimo sobre toda essa movimentação. Essa trend começou no TikTok e nas redes sociais. Twitter, Instagram, começou nas redes. Isso aí é reconhecido, inclusive, pelos grandes veículos de mídia, populista que seja, pode ser pela hype, pode ser, mas não interessa, é o povo que se manifestou e está sendo ouvido. Então se manifestem, falem. Hoje, em particular, que é um dia que está tendo muita movimentação, rede social conta também, sim. Conta sim, é vídeo que viraliza e que vira proposta de lei e está lá em votação e acabou de passar pela primeira etapa de várias longas etapas de um processo que é demorado, difícil, mas que tem gente lutando por isso e gente que a gente elegeu, inclusive gente que estava ativa nas redes sociais também. Então esse trabalho nosso aqui, o postzinho que você faz, a hashtag que você usa, conta. A gente cada um é um. A gente sozinho não consegue fazer tanta coisa assim, é mais difícil. Mas quando cada um faz um pedacinho, isso reverbera. E a gente está começando a ver resultado. Quero deixar isso no coração de vocês. Isso é lindo, gente. É lindo. Bora fechar. Acabou. Chega de 6 por 1 e vamos falar, vamos se manifestar, vamos postar, vamos usar hashtag, vamos que vamos. Sim. Vamos que vamos. Opinem, gente, opinem, postem suas redes sociais, isso é muito importante. Não deixem esse momento em que as pessoas estão se unindo por uma causa nossa, uma causa do povo, nós, povão, que sofremos com isso. Não deixem esse momento passar.
Isso é muito importante, é sobre a nossa vida, sobre a nossa saúde mental, fisiológica, da nossa família. Então, não deixem esse momento passar. Bora lutar por isso. É isso. Bora finalizar. Beijo, sextou. Tchau, pessoal. Se cuidem.